Questão 78, item A. Mostre que f de x igual a x mais e elevado a x é injetora. Mostrar que essa função é injetora. Olha só, pessoal. Existe um resultado que diz o seguinte: se a função for crescente, necessariamente ela é injetora. Toda função crescente é injetora. Então, o que eu vou fazer? Vou mostrar que essa função é crescente e concluir, então, portanto, que ela é injetora, tá? Então, vamos lá. Mostrando que ela é crescente, né? De fato, seja x1 menor do que x2, né? x1 menor do que x2. Para mostrar que ela é crescente, eu tenho que tomar um x1 menor do que x2 e mostrar que o f de x1 é menor do que o f de x2. Então, seja x1 menor do que x2. Bom, se o x1 é menor do que x2, significa que o e elevado a x1 é menor do que o e elevado a x2. Aqui eu estou usando o fato de que a função e elevado a x é crescente. Então, se x1 é menor do que x2, implica que o e elevado a x1 é menor que o e elevado a x2. O que justifica o fato? O que justifica isso? O fato de que a função e elevado a x é uma função crescente. Bom, agora vamos fazer o seguinte, olha só. Vamos olhar para essa desigualdade e essa desigualdade. Vamos somar membro a membro? Somando membro a membro, você vai obter x1 mais e elevado a x1 menor do que x2 mais e elevado a x2. Na verdade, estou somando membro a membro essas duas desigualdades. Então, x1 mais e elevado a x1 menor que x2 mais e elevado a x2. Só que é o seguinte, não sei se você vai concordar comigo, mas x1 mais e elevado a x1, olha para a função f, é o f de x1. É o f de x1. Que mais? x2 mais e elevado a x2 é o f de x2, pela função f. Então, f de x1 menor do que f de x2. Bom, então olha o que está acontecendo. Eu tomei um x1 menor do que x2, concluí que o f de x1 é menor do que o f de x2, isso implica que f é crescente. Então, isso implica f crescente. E aí a gente pode finalizar assim, ó, de onde vem F injetora. Aí, maravilha, né? De onde vem F injetora. Pronto, então tá mostrado aí para vocês que a função F é injetora, né? Se ela é injetora, ela admite inversa. Agora, o item B. O item B está pedindo para a gente calcular o quê? O F elevado a menos 1 de 1, né? O F elevado a menos 1 de 1. O valor da função inversa aplicada no ponto 1. Então, vamos supor que esse aqui seja A, que esse número seja A. Bom, dizer que f elevado a menos 1 de 1 é igual a A é equivalente a escrever que o f de A é igual a 1. Observa que aqui é f, aqui é a inversa, tá? A inversa aplicada no ponto 1 é igual a A significa que f de A é igual a 1. Bom, mas f de A é igual a 1, olha para a função f. Significa que o A mais o e elevado a A, isso tem que ser igual a 1. Pessoal, essa equação aqui não é fácil da gente resolver mediante fórmulas. Mas, por outro lado, não é difícil a gente verificar que A é igual a zero. Porque, olha só, o e elevado a zero dá 1. Com esse zero aqui vai ficar 1. Então, o zero é a solução dessa equação. Então, isso significa que o A é igual a zero. Aí você poderia estar me questionando, mas professor, não teria outra solução diferente do zero? Não, pessoal, não teria porque a gente provou aqui que a função é crescente, olha. Ela não pode ter duas soluções, ela está crescendo, não é verdade? Bom, então significa que o A é igual a zero, já é o item B, né? O f elevado a menos 1 de 1 vai dar zero. Agora o item C, use a fórmula do exercício anterior para calcular a derivada de f elevado a menos 1 no ponto 1. Então tá. É isso aqui que ele quer que a gente calcule, ó. É a derivada da inversa no ponto 1. A derivada da inversa no ponto 1. Bom, de acordo com o exercício anterior, isso aqui vai ser o quê? Vai ser 1 sobre... Ó, a derivada da inversa é inverso da derivada em f elevado a menos 1 de 1.
Pronto, esse é o resultado da aula, do exercício anterior, que diz o seguinte, vou até repetir aqui para você, ó. A derivada da inversa no ponto x é o inverso da derivada aplicado no ponto f elevado a menos 1 de x. É isso que eu estou usando, tá? Então, a derivada da inversa no ponto 1 é o inverso da derivada no ponto f elevado a menos 1 de 1. É isso que eu estou usando. Mas, de acordo com o que a gente fez no item B, o f elevado a menos 1 de 1 é quem? É 0. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre o f' de 0. Que não é 0, não. A gente tem que calcular, tá, pessoal? O f' de 0. Como é que a gente faz para calcular o f' de 0? Antes de mais nada, calcule aqui o f' de x, ó. O f' de x vai ser quem? A derivada de x é 1, mais a derivada de e elevado a x é ela mesma. A derivada da função exponencial é ela mesma, tá? Portanto, o f' de 0 vai ser igual a 2, né? Isso implica que o f' de 0 vai ser 1 mais e elevado a 0. E elevado a 0 dá 1 mais 1, 2, né? Pronto. Aí volta para cá. Isso vai ser 1 meio. Pronto, acabou a questão.